Ok. Voltamos mais para transmitir a nossa mensagem na sua segunda parte, do qual que referimos que o Deus que se revelou a Moisés é Deus de todas as gerações. Hoje queremos continuar com a segunda parte daquilo que nós conseguimos ver do texto do Hebreu, capítulo 3, do primeiro versículo até o 15º versículo. Mas vamos efetuar a leitura no versículo 1 a 3 e 13 a 15, para termos mais ou menos a ideia do texto que é a base daquilo que nós estamos a partilhar. Lemos a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3, do primeiro versículo até o terceiro versículo, depois 14 a 15. Lemos em nome do Senhor. E apacentava Moisés as ovelhas do Jetró, seu sogro, sacerdote em Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava ou queimasse. Versículo 13. Então disse Moisés: eis que quanto virei aos filhos de Israel e lhes dizer: o Deus do vosso pai me enviou a vós, e eles me dizerem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor Deus do vossos pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Palavra do Senhor. Nós já tentamos falar ou introduzir essa parte para revelar certamente o Deus de Moisés. Deus que apareceu a Moisés é Deus de todas as gerações. Conseguimos ver logo Deus se revelou a Moisés na primeira visão. Deus se revelou como Deus dos impossíveis. Como é que ele se revela como Deus dos impossíveis? No versículo 3, lá conseguimos ver alguma coisa que Moisés está dizendo. Moisés disse: agora me virarei para vê-la. Me virarei para lá e verei esta grande visão. Agora me virarei para ver esta grande visão. O que ele chama de grande visão? A sarça ardia com fogo. Mas só que há uma coisa
estranho. Outra tradição fala assim, vou ver esta coisa esquisita. Porque todo mundo sabe, onde está a arder o fogo, tudo que se encontra no fogo se consome. Se consome. Mas coisa diferente que aconteceu, Deus se revelando a Moisés, antes de falar, pelo este nome que nós colocamos, Deus dos impossíveis. O caso era impossível, mas apareceu impossível. Moisés diria que não, isso é impossível. Ver o fogo arder e por cima é uma árvore que está lá, deveria se consumir. Segundo a lei da natureza, isso deveria acontecer assim. Mas é impossível ver esse tipo de visão. Deus se revela como Deus dos impossíveis. Este Deus que se revelou a Moisés depois de Moisés procurar se aproximar a ele. Ele disse a Moisés não aproximar-se, depois entraram em conversa. Dentro das suas conversas, é assim que Deus vai lhe dar uma missão e ele vai buscar a desculpa. Uma da desculpa queria saber o nome de Deus para com as pessoas que ele tinha a missão. E Deus se revela com este nome do versículo 14. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. É um nome, às vezes, pode parecer muito ridículo, mas para nós esse nome é muito significativo. Esse nome fala muita coisa. É preciso ter aquele ouvido, a sensibilidade do Espírito Santo para entender o que Deus quis falar através desse nome. E Deus vem a clarificar, como dizemos outra vez no versículo a seguir, ou no próprio versículo, depois ele continua a dizer o seguinte: eu sou o que eu sou. Diz mais, quer dizer, ele continua, porque Moisés não entendeu este tipo de nome. Depois Deus acrescenta a dizer o seguinte: assim dirás ao filho de Israel, eu sou, sublinha esse nome aqui, eu sou, me enviou a vós. Primeiro ele diz, eu sou o que sou. Depois ele diz, eu sou. Na última parte do versículo 14, eu sou, me enviou a vós. Quando você chegar lá e fala, eu sou que me enviou a vós, é uma tremenda confusão. Mas Deus não parou aí, porque Moisés até lá não entendia nada. E Deus deixou no versículo 15, dizendo o seguinte: e Deus diz mais a Moisés, mais, o que significa Deus repetia falar, repetia explicar o seu nome. Agora, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vosso pai, Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é um nome eterno. E este é um memorial de geração em geração. O nome que Deus dá a Moisés, eu sou, ele explica, eu sou o Deus de Abraão. Quando você se apresenta, diga o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que significa essa conjuntura do nome dos patriarcas? Nós falamos a conjuntura desses nomes. Não só Deus quis se revelar dessa forma, mas Deus quis mostrar simplesmente através do Abraão, através do Jacó, aliás, através do Isaac e Jacó, Deus sempre foi Deus. Existe a diferença entre essas três gerações, geração do Abraão, do Isaac e do Jacó. Deus operou de uma forma ou outra, ou de uma forma diferente.
Se estudar a personagem do Abraão, você vai ver que essa pessoa era um idoso e Deus pega desse homem, cumpre as suas promessas. E você vai ver o Isaac. O Isaac é um filho que vem da promessa com uma mulher idosa, que a feitura dele às vezes não tinha capacidade de poder guardar um bebê. E como é que ele vai ter os seus filhos e Deus vai dar-lhe, vai lhe visitar para a gravidez da sua mulher, que vai ter gêmeos, e entre esses dois, nenhum deles tinha pecado, nem tinha conhecido o mundo, mas Deus vai fazer a sua escolha dentro da ventre e vai escolher o Jacó para ser o descendente, que vai substituir, ou que vai suceder a geração dos patriarcas. E esse Jacó que vai sair, como dizemos outra vez, que vai ter, como dizer, um cachê que é tão sujo de um ladrão que rouba a bênção do irmão. Mas contudo Deus, os olhos dele estavam sobre ele. Quer dizer, em todas as 3 gerações, Deus atuou de uma forma ou outra. Quer dizer, Deus não é Deus que tem uma forma só de atuar, como no tempo de ante-pandemia, Deus operava de uma forma. Agora estamos no meio desse clima de pandemia, Deus não pode atuar porque temos a pandemia. Não, é mentira. O que significa, a cada estação, a cada tempo, a cada circunstância, Deus é Deus. Amém. Ele é capaz de fazer coisas. É um problema de nós descobrirmos esta revelação que Deus fez com Moisés. E depois de acabar com as 3 gerações que apareceram naquele tempo, Deus quis dizer simplesmente a Moisés: agora eu vou trabalhar contigo, agora quero operar contigo. Como fui Deus de Abraão, como fui Deus de Isaac, de Jacó, agora vou ser Deus contigo. Até se você seguir a linguagem de Deus, Moisés pediu uma coisa dizendo a Deus, disse que: Deus, eu não tenho língua fácil para me exprimir. Ele disse: então eu te farei agora Deus. E o Arão será tua boca. Arão será tua boca. Mas Deus não disse a Abraão que eu vou te fazer Deus, nem a Isaac e a Jacó. Mas a Moisés ele disse: agora eu vou te fazer Deus. Você vai ser Deus. E as palavras que você vai começar a dizer, Arão, o teu irmão, é que estará ao lado para poder dizer aquilo que você pretende. A cada uma desses patriarcas, Deus operou de forma diferente e é igualzinho como hoje você é. Deus não parou de operar. Deus está pronto para operar contigo de uma outra forma. Quer dizer, Ele é Deus de multiforma. Não fica desesperado, não fica abalado, não fica limitado para dizer que não, acabou. Não acabou. E se acabou, eu vou te ajudar a dizer: onde você acabaste, Deus vai começar contigo. O que significa, você ainda tem que esperar em Deus. Tem que esperar em Deus. Tem que esperar em Deus. Uma outra coisa que nós podemos ver no Êxodo, sobre este nome que Deus revelou a Moisés. Eu falei isso passando por cima, mas eu quero falar um pouco sobre isso. Com este nome, que o nome Eu Sou, esse nome é o nome de Yahvé. Pela primeira escrita hebraica, é escrito com 4 letras, chama-se 4 tetagramas. Está escrito letra Y, H, V, Y. Aliás, Y, H, V, H. Yahvé. Quer dizer, isso não tem consoantes. E esse nome para os hebreus
é um nome sagrado, não é só para eles, mas o conceito deles para com este nome, ele não tinha a competência de usar esse nome. Por que razão? Porque o nome é mau? Não, sabendo da natureza de Deus, da sua santidade, eles não achavam coisa boa usar esse nome nas suas bocas, pelo risco ou pelo erro de pecar. Eles achavam bom que não chamasse esse nome para Deus, mas eles usaram outro nome. Em vez de usar o Yahvé, eles usavam o Jeová. O Jeová, que é traduzido simplesmente em nome de Deus, ou Senhor, na nossa tradição portuguesa. É esse o nome que eles usavam quando querem falar de Deus. Em vez de usar o Yahvé, eles usam o Jeová. É esse nome que eles continuaram a adorar, a servir com ele a Deus. É o nome que nós traduzimos na nossa língua portuguesa, Deus ou o Senhor. E ali onde você verá como o povo usava o nome Eu Sou Quem Enviou, Eu Sou, na tradução de Jeová, quando eles se apresentavam diante de Deus, ou numa situação, ou numa preocupação que lhes era necessitado para que venha a intervenção divina. Por exemplo, nós podemos encontrar na Bíblia quando o Abraão quando Deus vai chamar o Abraão para poder ir lhe adorar no monte que ele foi indicado da Moriá. A Bíblia diz: de madrugada ele pegou o filho, os servos, pegou a lenha e o fogo se meteram no caminho. Chegando quase à montanha, Abraão disse aos seus servos: para vocês ficam aqui, eu e o filho, e nós vamos adorar, depois vamos regressar. E assim foi a conversa. E os servos ficaram, ele pegou o filho, a lenha e fogo estavam a subir. Mas a pergunta vem da parte do filho. Isso em Gênesis 22. Entre o versículo 8. O filho pergunta ao pai: aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o sacrifício? É ali onde o Abraão vai dar nome a Deus. Ele diz: não te preocupa, filho, vamos lá, Deus há de prover, aliás. Deus há de prover. E assim subiram. Quando chegaram aí, a providência de Deus apareceu depois de Abraão obedecer aquilo que Deus pediu. Atou seu filho, colocou sobre o altar que ele tinha construído, e quando levantou a mão com o cutelo para poder faquear o filho, e ali surgiu a voz de Deus, disse que Abraão, não faça isso, deixa o filho, olha, tu atrás tem aí um cordeiro que está preparado para me adorar. E Abraão disse, naquela montanha, depois dessa adoração, disse: Deus provedor. Na linguagem deles, ou hebraica, onde se diz Jeová Jireh. É ali onde surge esse nome aí. Em vez de dizer eu sou provedor, não. O nome de Deus só não pode ser usado, porque Ele está presente, Ele atua na hora quando nós necessitamos. E traduzindo esse nome de Jeová, é que nós dizemos Deus provedor. Abraão lhe chamou Deus provedor, Jeová Jireh. Podemos ver, se estudarmos o Antigo Testamento, há vários nomes que foi dado,
Quer dizer, o nome de Deus, ou o nome de Jeová, de Eu Sou, é como um prefixo. Como nós usamos a rede da Unitel, a Unitel tem alguns prefixos que estão ali. Como os telefones, primeiro telefone são de 923. É o prefixo. Se poder tirar o meu número e usar outro prefixo, você vai apanhar outra pessoa. Na realidade, você não vai entrar em contato comigo. E este nome ficou como um prefixo para a intervenção divina em qualquer situação que pode acontecer na vida de qualquer pessoa que entender que precisa de Deus. Poderá usar o Jeová, que possa ser Jeová prevedor na situação que você não tem onde você pegar, não. Deus vai prever. E contando com esse Deus, Ele vai intervir e verás a mão de Deus contribuir, aliás, intervir nessa situação que você pretende auxílio de Deus. E você verá como outra vez Israel, quando saiu do Egito, no Êxodo, vai ver que na sua caminhada, no capítulo 15, se encontraram com as águas, as amargas. Com essas águas não tinham como saciar a sede dele. E pediram a Deus. E Deus disse a Moisés, pega uma metade de pau e lança naquela água. E depois de Moisés obedecer, meter a metade de pau dentro daquela água, e fez com que a água ficou sã, ficou doce. E depois Deus vem a dizer a ele, eu sou Deus que sara, Deus que cura. As águas que estavam amargas foram transformadas em água doce para que ele pudesse matar a sede que eles tinham. E Deus se apresentou como Deus que cura. Curou as águas que não dava para ser bebido. É assim que Moisés escreveu dizendo que Deus é o Jeová Rafá. E não só naquela circunstância, mas Deus começou a curar em muitas circunstâncias onde ele leva esse nome. Porque ele sabia, o Deus deles não é um Deus que prevê nas situações como prevê na situação do Abraão. Mas é Deus, quando estás doente, ele aparece numa outra forma. Ele traz a cura quando a pessoa necessitar. E se voltar, se ir em 17, você vai encontrar, em 17 é chamado Jeová Nissi. O Jeová Nissi é um nome que o Moisés dá depois da luta contra os malequitas. E a tradição desse nome é simplesmente Deus é a minha vitória ou Deus é a minha bandeira. Porque a bandeira é colocada quando a pessoa tem a vitória. Se você conquistar o terreno ou o espaço, depois coloca uma bandeira. Isso mostra que vocês são vitoriosos naquele espaço. E na tradição dele chama Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Poderá se encontrar numa situação, numa luta qualquer, que pode aparecer que você precisa da intervenção divina. E você clama a esse Deus em nome de Jeová Nissi. Ele trará vitória na tua batalha. Não luta sozinho. A Bíblia diz, sem eu vocês nada podem. Então, sabendo que esse Deus que se revelou a Moisés é de todas as gerações, você tem a razão de estudar quais são os nomes que foram dados a Deus e em que circunstâncias. Porque quando você estiver fechado numa situação que usa um desses nomes, para não estudar todos os nomes, porque não podemos estudar todos os nomes hoje, estamos a dar pelo menos alguns exemplos que é relacionado ao nome eu sou como prefixo, que posso responder em todas
os problemas que podem te aparecer. E podemos ver isso em Salmos, quando Davi, da sua vez, ele se encontra só, perseguido. Em Salmos 23, Davi chama Deus de Jeová Roi. O Senhor é o meu pastor. É quando nós nos sentimos solitários, sem mais ninguém. Todo mundo se afastaram de nós. Mas Davi disse: o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é teu pastor, você se ler o texto daquele cântico de Davi, ele disse: nada me faltará. Ali você consegue ser consolado, consegue confiar a Deus, esperar em Deus, porque Ele não é aquele pastor que deixa perder uma ovelha, fica com os 90, está sossegado. Não. Uma se desaparecer, ele vai deixar os 99 num lugar, ele irá atrás daquele que está desaparecido para encontrá-lo e repô-lo no lugar certo. É este mais ou menos os nomes que nós podemos tirar como exemplo ao estudar o Antigo Testamento e ver o porquê o nome Eu Sou serve como prefixo para as circunstâncias diferentes. Será isso a mesma coisa se nós passarmos no Novo Testamento? Deixa ver um pouco. No Novo Testamento é um livro, ou a segunda parte da Bíblia, que é escrito em língua grega, é composto de 4 arquivos, se eu posso dizer. O primeiro que é arquivo dos Evangelhos, o segundo dos Atos dos Apóstolos, o terceiro as cartas apostólicas e no fim temos o Apocalipse. Essa é a composição do Novo Testamento. Mas falando no Novo Testamento, será que podemos encontrar também a mesma coisa? Ou podemos estudar a mesma coisa? Sim. No Novo Testamento, entre os Evangelhos, temos 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E os Evangelhos são divididos em 2 partes. Os primeiros são sinópticos, o que significa tem a mesma ótica de ver, ou tem a mesma visão de ver a vida de Jesus Cristo. O Mateus, o Marcos e o Lucas fazem parte da primeira parte do bloco dos Evangelhos, porque os 3 enxergam de uma forma quase igual a vida de Jesus Cristo. Ao contrário com o Evangelho do João. O João tem uma outra forma de enxergar, uma outra forma de ver. Como é que o João vê Jesus? Aliás, como é que o João vê Jesus? Porque todos eles falam da vida de Jesus, os 4, mas João vê diferente em relação aos 3. O João vê Jesus através do nome do Êxodo, capítulo 13, versículo 14, onde lemos quando Moisés perguntou a Deus, quando chegar lá me perguntar qual o nome que eu vou lhes apresentar. Ele disse: diga a eles, eu sou o que sou, me enviou. E disse mais, diga a eles, eu sou que me enviou. Eu disse para sublinhar isso, porque vamos voltar ali. Então, a estudar o João, o Evangelho do João, no seu primeiro capítulo, eu queria convidar você que esteja aí comigo nesse capítulo,
para você conseguir ver, o João está a ver uma outra forma em relação de outros evangelistas acerca de Jesus. João está a ver Jesus, aquele que se revelou a Moisés, no capítulo 3, no versículo 14. A primeira das coisas que o João apresenta ou revela da pessoa de Jesus, ele apresenta Jesus como Jeová, ou Eu Sou. Porque nós buscamos primeiro esse nome, depois levamos na sua palavra, na sua origem, da palavra hebraica, e tentamos traduzir isso na nossa língua. Nós conseguimos ver o nome que achavam digno de chamar Deus era Deus. Em vez de ele chamar Eu Sou, em vez de ele chamar Yahvé, acharam bem de chamar Jeová, o que significa Deus ou Senhor. E João, quando começa a escrever nos seus evangelhos, ele usa esse nome de Jeová, ou Deus. Ele disse no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, era Jeová. Olha onde João começa. Ele não disse porque a genealogia de Jesus Cristo, filho de Maria, não, filho de Abraão, de Davi, não. Ele começa a apresentar Jesus como Eu Sou, do Êxodo. Ele começa a lhe apresentar dessa forma. Era Deus. E no versículo 2, aliás 3, ele lhe apresenta como Criador. No 3 ele diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que significa, categoricamente, está a dizer, Jesus é o Criador. Aquele que apareceu a Moisés, que disse, eu sou o que sou. Vai dizer ao Israel, eu sou, me enviou. É assim que João começa a apresentar no seu evangelho Jesus. Ele não está lhe apresentar como filho de Maria, não. Ele vai buscar a divindade dele para lhe apresentar. Ele tinha uma outra forma de ver Jesus. E no versículo a seguir, penso que no versículo 4, ele apresenta Jesus como a luz do mundo. Aqui Jesus toma outra forma. Toma outra forma. A luz do mundo. Isso é no princípio do capítulo. No versículo 4, ele disse isso. Nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E começou a falar acerca da luz. E quando chegou no versículo 14, lhe apresentou como filho de Deus. Lhe apresentou como filho de Deus. No versículo 14. E para confirmar que aquele que se revelou a Moisés é este que veio carnalmente, é este que veio encarnar-se como humano. No versículo 15, ele disse uma outra coisa ao testemunhar ou a testificar a pessoa de Jesus Cristo. Versículo 15, estamos no capítulo 1 sempre. No versículo 15, ele diz o seguinte: João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele que eu dizia. Quer dizer, João falava de alguém que haveria de vir para salvar a humanidade e chamava as pessoas para preparar o seu caminho. E essa pessoa era salvador da humanidade. E é a pessoa de Jesus. Ouça o que o João dizia sobre Jesus. O João Batista, não é o João o evangelista, mas estou a falar do João Batista agora. É que testifica Jesus dizendo agora assim: este era aquele que eu dizia,
o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Dá para entender alguma coisa? Se voltar na história do João Batista é filho da prima da mãe de Jesus. Quer dizer, as mães são primas. E quem teve primeiro a gravidez era a Elizabeth, a mãe do João Batista. E quando a Maria concebeu do Espírito Santo, teve que visitar a sua prima. E quando se encontraram, quando se abraçaram, o filho que estava dentro da barriga da Elizabeth sentiu uma visitação. E a própria Elizabeth sentiu uma visitação. Diz que o Senhor seja louvado. 6 meses antes de Jesus ser concebida. O que significa que João Batista é mais velho do Jesus. Mas João Batista aqui testifica a dizer: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. As Escrituras, ele próprio vai nos interpretar o que João Batista diz acerca desse elemento. Vamos seguir. Se folhearmos a estudar sempre o livro do João, o Evangelho do João, no capítulo 8. No capítulo 8, ali temos tantas conversas. É Jesus, quando sai aí da Monte da Oliveira, veio até o templo, estava aí a ensinar os seus discípulos e os que estavam lá, e depois apareceram com aquela mulher que foi apanhado em flagrado delito de adultério. Trouxeram a Jesus, houve aquela história toda que se passou na primeira parte do capítulo 8 até versículo 11. Então chegarmos até o versículo 12, aí vem uma outra história. O que o versículo 12 nos relata? A Bíblia diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. O João Evangelista já lhe apresentou como Filho de Deus, como Criador. Também lhe apresentou como a luz dos homens. E ele próprio vem afirmar esse elemento: eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz de vida. Essa afirmação trouxe um grande debate do capítulo 8. Se você ficar a meditar esse capítulo, você verá, o debate foi tremendo, foi forte acerca dessa afirmação que Jesus fez. Eu até quando fico aí a meditar sobre esse capítulo, é como nós vimos aqui os nossos irmãos do outro lado, quando ficam no cantinho, começam a discutir as coisas, às vezes sem base, fica lá todo dia a falar. E aqui o debate era muito forte porque Jesus fez essa afirmação. Ao fazer essa afirmação, a Bíblia diz que os fariseus que estavam ali disseram: o teu testemunho não é correto. Porque para dizer respeito ao testemunho tem que haver 2 pessoas testemunhando para uma pessoa, depois essa testemunha torna-se verdadeira. Jesus disse: o meu testemunho é certo porque é de 2 pessoas. Eu e o meu pai testemunhamos daquilo que eu sou. A conversa aí, o debate era mais forte mesmo. Não acreditavam em Jesus. Jesus sempre lhes falava: se vocês não acreditarem em mim, vocês não terão a vida. Não terão a vida. E ali onde Jesus metia a faca no coração daquilo que eles acreditavam.
acreditavam. Mas Jesus dá uma alerta a eles dizendo o seguinte: se vocês não acreditarem em mim, ou não acreditar do que eu sou, então vocês não terão perdão dos vossos pecados. Se não crer do que eu sou. E se seguir no versículo, isso é entre o versículo 24 e 25. Se seguir o versículo 25, ele diz o seguinte: porque desde o começo eu disse quem sou. Desde o começo, Jesus já tinha lhes apresentado quem ele é. E ele é mesmo aquele que apareceu a Moisés, que disse que eu sou que enviei a vós, que podemos classificar em nome de Jeová. É ele que é este Deus que apareceu a ele, mas eles não quis acreditar. Ele disse: então, quem não acreditar naquele que eu sou, o que significa que essa pessoa não tem perdão dos pecados. Esse elemento é muito forte. Se queremos o perdão do pecado, devemos reconhecer: Jesus é Deus e Ele tem a capacidade de perdoar. E se aceitarmos o perdão do qual Ele nos acordou na cruz, certamente seremos livres de todas as acusações e justificados pelo Ele. E o debate era muito forte. Eu estou assaltando porque o nosso tempo é muito ciumento. No versículo 52, é ali mais ou menos que eu vou fazer algumas leituras que vai nos ajudar a entender a última parte que se refere da pessoa de Jesus Cristo. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tu tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca poderá morrer, nunca provará a morte. Essas palavras que Jesus disse: quem guardar a minha palavra, nunca vai provar a morte. E ele disse: você tem demônio. Disseram a Jesus: você tem demônio. E ele sabe a fonte da lei que Deus lhes deu, veio através do Abraão, como o seu patriarca, como a fonte deles. E através do Abraão veio Isaac e Jacó. Depois Moisés vai pegar as leis que Deus deu. Agora ele está por de lado toda essa lei e disse que as pessoas guardassem. Vê se os fariseus como é que eles costumam ver a importância dessa lei. E Jesus aqui disse: se vocês não guardarem a minha palavra, o que diz que a lei não vale para nada, mas a minha palavra é que tem a vida. Se vocês não guardarem a minha palavra, o que significa? Vão morrer. Mas se guardar a minha palavra, ninguém vai provar a morte. E no versículo 53 diz: ouça o que ele estava a dizer: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem tu pensas és? Quer dizer, aquilo que Jesus falou com eles foi muito forte, foi muito chocante para eles. E eles conseguem agora dizer: será você quem é mesmo? Você não sabe a pessoa de quem que você está falando, o Abraão? E os profetas, porque eles confiavam, eles têm a esperança, a fonte do seu orgulho eram os patriarcas e os profetas. E agora começam a interrogar a ele, a 53. Você é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também aos profetas que morreram? Quem tu fez? Quem tu és? Coisa engraçada, Jesus não faltou a resposta. E aquilo chocou também a Jesus. É como se fosse, colocava um dedo no garganta de Jesus para poder vomitar, revelar
Deus que se apresentou a Moisés na sarça ardente, na presença desses fariseus. Jesus respondeu o seguinte: se eu me glorifico em mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizei que é o vosso Deus. Esqueceram no dia do batismo? Quando Jesus entrou nas águas, a Bíblia diz: desceu a pomba, o Espírito Santo na forma de pomba, sobre o Jesus, e os céus abriu, a testemunha que saiu do céu, do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, e que ouçam a Ele. Eles esqueceram isso. Ele disse o testemunho do meu Pai. Se eu me testemunhar a mim próprio, em vão o meu testemunho, em vão a minha glória. Mas, quem me glorifica é o meu Pai, o qual que você disse que é vosso Deus. Escuta o versículo 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conhece, serei mentiroso como vocês. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. É assim Jesus falando do Pai. Agora, para chocar a eles, para ele revelar aquilo que Deus revelou a Moisés, no versículo 56, ele disse o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Não, isso era uma apurada. Isso era uma apurada para os fariseus. O fariseu não pode estar a ouvir essas coisas assim. Para eles é uma blasfêmia. Escuta a reação dos fariseus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste o Abraão? Aqui é uma loucura. Isso é uma loucura. Você nem tem ainda 50 anos. Esse Abraão que você está falando já passou. Se na história é a nossa primeira geração, depois veio Isaac, depois veio Jacó, veio a série dos Moisés, veio a série dos profetas. E você está a dizer que o nosso pai se exultou quando viu o teu dia. Você nem tem 50 anos. Jesus disse: Pai, te dou a glória porque essas coisas você não revelou isso para os sábios, mas revelou isso para os mais pequenos. Ele disse: ficou com alegria. Ouça a reação dos judeus. E Jesus disse a eles, no 58, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Este é a única revelação que completa aquilo que Deus falou a Moisés quando lhe enviou para os seus irmãos. Disse: vão lá dizer, eu sou me enviou. E Jesus aqui disse: antes que Abraão existisse, eu não estava, mas eu sou. Eu sou. O que significa? Deus continua a exercendo a sua divindade na sua variedade das intervenções através desse nome. E como deveria ser homem no meio das pessoas, carregou o nome de Jesus. Se voltar ao nome de Jesus, o nome de Jesus é o nome de é quase o mesmo nome de Jeová, Yeshua, Jesus, o que tem o significado de Salvador. É o nome de Jesus. Assim sendo, que Jesus se revela aos judeus, dizendo: é Ele, aquele que se revelou a Moisés.
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que tornou Deus para Moisés libertar o povo dentro do Egito. E este Deus é que se encarnou na nossa geração para poder salvar toda a humanidade. Moisés não salvou toda a humanidade, não. Abraão nem fez isso, nem Jacó, nem o Isaac, não. Mas Jesus veio para cumprir a promessa que estava em Abraão, no capítulo 12, onde Deus disse ao Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas em ti. E a descendência que sai do Abraão, como o Evangelho de Mateus lhe apresenta, filho de Abraão e filho de Davi. Filho do Abraão, que fala dos patriarcas que tem a promessa de abençoar todo o universo. E filho de Davi fala-se daquele que vai sentar no trono de Davi eternamente. E é esta pessoa de Jesus. E se entrar no Evangelho de João, onde nós estamos a estudar, vai encontrar 7 nomes que Jesus repete dizer: eu sou. O primeiro se encontra no livro de João, capítulo 6, 35, 51. Jesus diz: eu sou o pão da vida, o pão que vem do céu, o pão que será entregue para todo o universo, que é o meu corpo. É por isso que quando você segue a conversa de Jesus, diz: vossos pais comeram pão do deserto e morreram, mas quem comer de mim terá a vida eterna. Jesus disse: eu sou o pão. Se queremos enfatizar um pouco de Jesus como pão, ele é o pão para saciar a fome de todos que desejam a intervenção divina, que tem fome divina. Jesus é este pão. Não sei qual a fome que você tem, de que fome que você tem, mas Jesus é a solução para saciar essa fome. Outro nome de Jesus, ele não é só o pão, mas ele é a luz do mundo, do qual acabamos de falar. Quem andar em mim não andará a treva. Muitas das vidas das pessoas que estão embaixo das trevas, para sair tem que mexer naquela macumba, para ir não sei aonde, tem que pegar aquele perfume, para fazer não sei o que, tem que meter aquele fio no lombo, para não sei o que, tem que meter alguma coisa embaixo da língua. São presos que andam no mundo das trevas. Mas Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Tornaste escravo dessas coisas. No gabinete onde você trabalha, no banco onde você senta, colocaste lá alguma coisa. Na porta de entrada do teu gabinete tem lá alguma coisa só para te proteger. Você é miserável. Essas coisas feitas na mão das pessoas, o dia aquele que fez isso vai morrer, o que será de ti? Jesus é a luz do mundo. Para você não andar na escuridão, busca esse Jesus que seja o Senhor da tua vida, para que ilumine a tua vida. No capítulo 8, versículo 12, ele fala disso. No capítulo 9, versículo 5, ele fala da luz. A luz que atravessou e foi na terra onde havia as trevas para iluminar os que estavam no mundo das trevas. Eu sou a luz. Se você precisa da luz, Jesus está lá. Se você não está vendo bem na tua vida, tudo está escuro, Jesus está lá. Convida Ele. E Ele entra na tua vida e vai iluminar tudo da tua vida. E ele continua a dizer o seguinte: não sou somente a luz, mas sou também a porta das ovelhas. Jesus é a única porta para ver a felicidade. Porta para entrar na esperança de Deus. Porta para mudar as situações da vida. Porta para transformar a tua história. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas.
quem quer ver o Pai tem que passar por Jesus. Queres que Deus te abençoe? É pelo Jesus. Ele é a porta de tudo que você deseja. Tudo que você tem encaretado na tua vida que pretende que Deus faça para ti, Jesus é a porta. Entra por Ele, experimenta entrar por Ele, você vai ver de que Ele é capaz. O que você vai descobrir quando você entrar em Jesus? A tua vida será transformada. A felicidade vai tornar uma realidade. A doença vai transformar em cura. E Ele não é só a porta. Jesus disse, eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Aquele pastor que o salmista está dizendo aí no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida para as suas ovelhas. Você ignora isso porque você não sabe que Jesus já entregou a vida dele para você. E se você entender isso, entregar a vida a Jesus, Jesus tornar o teu pastor, você cantará mesmo um cântico que o David cantou no Salmo 23. Lê bem o Salmo 23, você verá o que o David está cantando. Mas a base disso, diz que o Senhor é o meu pastor. Onde ele não tinha proteção, onde os seus inimigos estavam atrás dele, quando ele carecia do pão, tudo dele, ele disse, nada me faltará. E Deus lhe dava o que era preciso, porque o Senhor é o seu pastor. E Jesus não para de ser pastor, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Já ouviu? Quem está morrendo por aí? A única pessoa que pode te dar a vida. Aquele que tem capacidade de ressuscitar. E Jesus disse, eu sou a ressurreição. Lembra da história de Maria quando perderam seu irmão Lázaro? Disseram, Senhor, se tu estivesse lá, o nosso irmão não teria morrido. Jesus falou que eu sou a ressurreição. Ele disse, não, Jesus foi lhe ressuscitar. Disse, não, isso bem, mas agora não. Vai ser só posteriormente. Jesus disse, não, eu sou a ressurreição. O que está abalado, o que está morto na tua vida? O que está morto na tua casa? O que está morto nos teus projetos? Jesus disse, Ele é a ressurreição. Se puder hoje ter a capacidade de entregar isso na mão de Deus, na mão de Jesus, creio que Jesus vai ressuscitar o teu Lázaro. O teu Lázaro vai ressuscitar através de Jesus, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição. Não sei se é teu casamento, não sei se é a tua saúde, não sei se é o teu emprego, não sei o quê. Mas eu venho para te informar, Jesus diz, eu sou. E não sou somente a porta, não sou somente o bom pastor, não sou somente a luz, não sou somente o pão de vida, mas sou também a ressurreição. A ressurreição. E continua a dizer, no João 14, 6 a 7, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos já se perderam, não têm caminho certo para seguir. Mas olha, Jesus se apresenta diante de ti e diz que eu sou o caminho. Quer o sucesso, quer as vitórias, quer a alegria, quer a paz. Há um só caminho. E esse caminho se chama Jesus. Pode se meter nesse caminho, esse caminho te ajudará a te levar a um bom porto. Daquilo que você deseja torna-se realidade quando você aceitar andar em Jesus como seu caminho. Para concluirmos, estamos a pegar alguns elementos só para te mostrar, pelo estudo do livro de João.
Jesus é aquele que se revelou a Moisés, disse que eu só me enviou. E ele agora não envia ninguém, ele próprio está presente para responder a nossas preocupações ou a nossas petições. No João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aqui ele ilustra a nossa vida para com ele através de uma árvore que é chamada a videira. Ele disse: eu sou a videira. Gostaria de concluir isso pela leitura, porque é muito forte essa última apresentação de Jesus Cristo, ou afirmação de Jesus Cristo no capítulo 15. No versículo 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai, sabe quem é? É o lavrador, que é o dono da lavra, do qual ele é plantado como a videira, é o pai. E ele diz: eu sou a videira verdadeira. E no versículo 5 ele diz, retoma a mesma palavra: eu sou a videira e vós sois. E vós, as varas. Ou noutra tradição diz: vocês são ramos. Ele é o tronco do árvore, nós somos ramos dessa árvore. E ele disse o seguinte: quem está em mim e eu nele, esse dá frutos, dá muitos frutos, porque sem mim nada podes fazer. Queres produzir mais, quer dar mais fruto, então você tem que verificar se você está ligado, está conectado com Jesus. Se você não está ligado, você não está conectado com Jesus, isso significa você é incapaz de reproduzir os frutos que você pretende ter na tua vida. Todos nós pensamos, temos sonho de reproduzir numa área qualquer, mas não vamos sentar, não vamos confiar, não vamos ficar só na experiência da nossa inteligência, da nossa formação, do nosso enquadramento, da nossa experiência. Mas o elemento fundamental é ligar a nossa vida em Jesus. Se nós somos ligados em Jesus, somos como aquela vara que busca a sua seiva do tronco para alimentar esse ramo, para que as folhas sejam verdes, para que os frutos saiam na sua estação. E que esses frutos não saem poucos, mas saem muitas, que dão muitos frutos. E coisa engraçada, Jesus acaba no versículo 5 do capítulo 15. Ele iniciou a dizer que eu sou a videira, e a fim de dizer: porque sem mim nada podes fazer. Eu queria que o Espírito Santo falasse a uma pessoa no fundo do seu coração. Entender o que Jesus afirma ser. Na sétima afirmação: sem Jesus a nossa vida é nada. Sem Jesus a nossa vida não tem sentido. Sem Jesus a nossa vida é exposta a qualquer tipo de tentativa que poderá destruir o nosso ser, o nosso a fazer, os nossos projetos. Agradecia, eu peço esse favor. Se sentir disponível de deixar a tua vida a Jesus e dizer a Jesus que toma conta da minha vida, porque sem você eu nada posso fazer. É isso que está escrito na última parte do versículo 5. Jesus afirma isso porque ele avaliou a nossa vida, tentou ver sobre a nossa vida. Se fosse um produto, ele passou isso no microscópio para ver
O que é que nós temos dentro de nós? E avaliou, disse, sem eu nada podes fazer. Que qualidade que nós temos, que tão fraquíssimo nós somos sem Deus. É por isso que a tua vida está sendo abalada, é por isso que a tua vida está sendo exposta, é por isso que a tua vida carece as vitórias. Mas é um dia que você deve aproveitar, entregar a tua vida a Jesus e ver o que Jesus é capaz. Você que não dá frutos, o segredo é um. Você vai me dizer, não, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim, é bom, mas o problema é a conexão. Pode ser vara, mas desligada. Mas as varas ligadas é que dão muitos frutos. E com Jesus é possível você produzir mais. É possível você dar mais frutos. É por isso que nós dissemos o seguinte: nos teus problemas, Ele pode tornar a solução certa para você. Mas se tu creres, veja o pouco que nós tínhamos para te apresentar, ou para partilharmos, ou para estudarmos acerca desse nome. Eu sou, te enviei. E hoje Ele está no meio de nós. Se puder entregar nas mãos dEle tudo, Ele é capaz de fazer o melhor que tu esperava. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Não sei qual é o teu problema, mas se realmente Deus fala no teu coração, ou acabou de falar no teu coração, eu acho que você tem algo para dizer a Deus. E aproveita a dizê-lo. E eu vou orar para você. Oremos em nome do Senhor. Te agradeço, Pai, por esse momento da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado no nosso coração. Que essa palavra não seja só palavra, mas que seja, Senhor, a Tua vida transmitida para transformar, Senhor, a nossa vida. Oh, Pai, sem você nada podemos fazer. É por isso, Senhor, aproveitaste nos falar, Senhor, acerca do Teu nome. E quais são as avalias que se encontram em torno desse nome na vida do nosso dia a dia. Oh, Pai, glorifica-te para todos aqueles que acreditarem nesta palavra e buscar o Teu auxílio para aquilo que eles desejam, e que a Tua mão poderosa se manifesta e intervinha sobre as suas vidas. Tu és o Deus, aquele Deus que não se limita no tempo e na circunstância, mas és o Deus que opera em todo momento e em várias formas. Pai, Tu não mudaste, és o mesmo ontem, hoje e para sempre. É deste Tu aproveitar, Senhor, deixar esta semana nas Tuas mãos. Que o céu seja aberto, que a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhe esta semana. Quem abençoará-nos, que seja abençoado. Mas quem se levantar contra nós, que se encontra contigo, Pai.
Estou a abençoar essa semana para todos aqueles que vão sair, para todos os projetos preparados para essa semana. Tu estejas à frente como atrás, no meio como a graça, que realiza, Senhor, o sonho dos teus filhos e todos aqueles que vão seguir posteriormente. Que essa bênção seja partilhada a eles. Em nome de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Ok.